Fala, lindos! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tudo na paz? Como tá esse preparativo, feriado? Deu para dar a matéria em dia, dar uma descansada, os dois, como foi? Tudo na paz? Bom, voltamos então ao nosso equilíbrio, pós-feriado e tudo mais, que foi lá na semana passada, e a gente hoje já falou sobre KC constante em relação à concentração na semana passada, e agora a gente vai falar sobre o KP. Beleza? Você vai ver que não tem tanta diferença assim entre os dois, então devido a isso será uma aula um pouquinho mais rápida, beleza? Então se a gente lembrar, equilíbrio químico KC, galera, era a variação da concentração do produto, certo? E quando eu jogava no equilíbrio, eu tinha uma fórmula para isso. O KC era a concentração do produto, dos vários produtos, sobre a concentração dos reagentes, certo? Aqui a gente tem o KP. Galera, se lá era concentração, aqui é em termos de pressão, e pressão parcial, beleza? Lembra a lei de Dalton, a soma das pressões parciais dá uma pressão total, tem a ver com isso também, certo? Então aqui a gente trabalha com a pressão parcial de cada gás. E aí eu já vou adiantando uma coisinha da aula. Galera, no KP a gente só trabalha com gases. Se não tiver gases ali, a gente não vai trabalhar com KP. Beleza? Então lembra que no KP só entra gás. Lembra que lá atrás no KC não entrava sólido e nem a água líquida, porque eles tinham concentrações constantes, certo? Aqui só entra gás, então não entra líquido, não entra aquoso, sólido, nada do tipo, somente gás. Combinado? E a gente não foge, continua sendo produto sobre reagente, só que o KP é a pressão parcial do produto sobre a pressão parcial do meu reagente. E cá temos um exemplo. Eu tenho o A gasoso reagindo com B2 gasoso, formando 2C. Como eu montaria a expressão do KP para isso aqui? Se já estiver no equilíbrio, a constante de equilíbrio da pressão é a pressão parcial de C ao quadrado, porque lembra que esse coeficiente sobe como expoente, sobre, então, agora os reagentes, pressão parcial de A vezes pressão parcial de B2. Galera, aqui elevado a 1, porque lembra quando eu não tenho nada, eu tenho um 1zinho aqui no balanceamento. Beleza? Então esse seria um exemplo de como a gente montaria, e aí tudo que tinha em KC entra aqui em KP, a resolução ele vai te dar as pressões parciais, ou vai faltar uma e você vai ter o KP e você acha essa uma, ou ele vai te dar todas as pressões parciais e você calcula o KP. Só que o que é importante? Você tem que voltar a lembrar que a gente está falando que só entram gases. Então o KP tem somente a ver com gases, não entra nenhum outro tipo de substância, só substância gasosa, correto? Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Além disso, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, embora seja mais sugestivo, que é o equilíbrio químico heterogêneo. O que é um equilíbrio heterogêneo? É um equilíbrio que a gente tem substâncias em fases diferentes, ou melhor, não em fases, mas em estados físicos diferentes, certo? Então eu tenho a reação de um sólido com gás, de um líquido com gás, certo? Então tem que estar em estados físicos diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho a decomposição do óxido de bário 4 em óxido de bário 2 e eu tenho a liberação de oxigênio. Olha aqui no final da minha reação, eu tenho um sólido e vai sair um gás ali, vai sair uma fumacinha que no caso seria o O2, beleza? Se eu acender um fósforo ali, eu consigo ver que está saindo esse O2, combinado? E isso é importante pra gente. Além disso, lembra que se eu tenho sólido e gás, se por um acaso ele me perguntasse o KC aqui, ó, para quem não lembra, KC não entra sólido. Produto sobre reagente seria só a concentração de O2 sobre nada, porque o resto é sólido. Aí se ele me perguntasse o KP, bom, KP só entra gás, então sólido e sólido fica de fora de novo, só entra a pressão parcial do O2, como ele tem o 1 de coeficiente, elevado à primeira em ambas as expressões. Então, isso é um equilíbrio que a gente chama de heterogêneo. A gente tem reações com substâncias em estados físicos diferentes. Por fim, o que eu quero lembrar para você? Que dá para fazer a conversão do KC em KP, beleza? E do vice-versa, claro. Através dessa fórmula aqui. KP igual a KC
vezes RT elevado ao ΔN. Que seria esse ΔN? A variação do número de mols. Como assim? Quantos mols eu tinha no produto menos quantos mols eu tenho no reagente. Então, ó, N do produto menos N do reagente, certo? E é literalmente você somar quantos números de mols eu tenho aqui, menos aqui, beleza? Se fosse para esse exemplo, eu tenho 2 nos reagentes, 1 mais 1, 2 no produto, 2 menos 2 dá 0, o RT elevado a 0 daria 1. E a gente falaria que o Kp seria igual ao Kc. Legal, pra caramba, beleza? Então lembra que o ΔN é o número de mols do produto, você soma o coeficiente de todo mundo, menos o coeficiente dos reagentes. E aí você sai do abraço. Se por um acaso você quiser que eu demonstre essa formulinha, me chama no privado, manda uma mensagem que eu te mostro bonitinho como a gente chega. É um pouquinho complexo, mas nada muito absurdo. Só que aqui ficaria um pouco pequeno para fazer, então me chama ali no pessoal que eu mostro para você bonitinho. Fechado? Então tem uma forma de chegar por um exemplo genérico e tudo mais, mas já fica aqui pra gente prontinho que o Kp é o Kc vezes RT, certo? R, constante dos gases ideais, T, temperatura em Kelvin, elevado ao ΔN, variação do número de mols do produto menos o número de mols dos reagentes, coeficientes. Fechado? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, que tem como converter um em outro, que o Kp não muda muito em relação ao Kc, produto sobre reagente, coeficiente vira expoente, só que aqui só entram os gases, e que eu posso ter equilíbrio com substâncias em estados físicos diferentes. Fechado? Bom, hoje é um pouquinho mais curto, certo? Mesmo porque é muito parecido, conforme eu já havia dito. Um beijo no seu coração. Se não tiver dúvida, me procura. A gente tá aqui, a gente tá junto. Vamos que vamos, é tudo nosso. Fui!